Olá, meu nome é Luciana Abreu, eu tenho uma empresa chamada Nutricionista Bem-Sucedida, onde nós temos a Escola de Personal Chefs e também um grupo de estudos para gastronomia funcional. Além disso, eu tenho uma clínica de nutrição que atende online para todo o planeta. Caso você precise de nutricionista, todos os nossos contatos estão aqui na descrição desse vídeo. Mas nessa aula eu vou te explicar como é que nós calculamos o valor calórico dos alimentos. Para a gente começar, eu gostaria de começar com alguns termos que você vai precisar compreender. Esses termos vão nortear a nossa aula. Então, o primeiro deles é macronutrientes. Os macronutrientes são os componentes dos alimentos que contabilizam calorias. Ou seja, dentro dos alimentos a gente vai ter outros tipos de componentes que, por exemplo, não contabilizam calorias. O que contabiliza? Carboidratos, proteínas, gorduras, que são os lipídios, e o álcool, quando eventualmente ele está, no determinado alimento, ele também vai contabilizar. Na maioria dos alimentos, principalmente nos in natura, a gente vai ficar aqui com os carboidratos, com as proteínas e com as gorduras ou lipídios. Um detalhe importante, cada grama de cada componente, ou seja, um grama de carboidrato, 1 grama de proteína, 1 grama de lipídio vai ter valor calórico diferente. Então, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, assim como o da proteína, são iguais. Lipídio, 1 grama vai ter 9 calorias e o álcool 7. Sim, gente, o álcool tem calorias também. Eu não sei se você sabia disso, ficou sabendo agora. No entanto, lembre sempre da densidade, tá? Então, enquanto que o peso de proteínas reflete num volume específico, por exemplo, comparado com as gorduras, elas são mais leves, portanto, elas vão ocupar um espaço maior, né? Então, para que eu chegue na mesma quantidade de 100 gramas ou 1 grama, eu vou ter um volume menor por conta da densidade da gordura, tá? Isso você vai entender aqui dentro do nosso contexto. Mas vamos lembrar que, contabilizando por grama, os valores calóricos são diferentes, ok? Bom, isso entendido, você vai me perguntar, tá bom, mas como é que eu vou saber quanto existe de cada componente de um alimento? Alguém já fez isso por você. Existem estudos que são estudos bromatológicos que montam tabelas. Então, às vezes, temos muitas tabelas que dizem quanto, por exemplo, tem de cada um dos componentes, e outros, inclusive, que são também importantes para a área da nutrição, que vão estar contidos naquele alimento. Então, existe a tabela TACO, a tabela da USP, assim, várias tabelas mesmo, que foram lá e analisaram os alimentos para nos dizer, olha, em 100 gramas de tal alimento tem tanto de proteína, tanto de carboidrato, tanto de lipídios. Então, isso já está em algum lugar, ok? É feito um exame bromatológico que faz essa diferenciação de quanto tem de cada macronutriente nos alimentos. Todas as tabelas, é sempre importante que a gente frise essa informação, estão em 100 gramas para uma padronização. Lembra, talvez você consuma perto de 100 gramas de banana, mas é muito difícil você comer 100 gramas de aveia numa única porção, tá? Porque você vai comer colherinhas ali de aveia numa preparação. Enquanto que uma banana, você pode comer uma fruta inteira. Então, a proporção de uma porção de consumo tem que ser considerada, tá bom? Mas vamos lá para o cálculo que eu acho que você vai entender melhor. Então, é assim. Antes da gente começar, eu queria te mostrar a carinha de uma das tabelas. Essa aqui é uma reprodução de uma das páginas da tabela TACO, que é uma tabela que está disponível para que a gente possa usar sempre. E aí vocês podem ver que os alimentos estão sempre por grupo alimentar, né, por exemplo, em ordem alfabética. Na frente dele tem um número, porque virando a página vão ter outros itens que não computam, por exemplo, valor calórico, mas que são importantes para a gente saber também, alguns minerais, enfim. Então, vou dar um exemplo aqui do limão galego, que está aqui embaixo, é o último, só para ficar fácil aqui na última linha. Quanto tem de proteína, né, no limão galego? 6 gramas. 0,6, desculpa, 0,6 gramas aqui, última linha. Em 1 grama. Não, em 100 gramas. Lembra sempre? 100 gramas do limão, 0,6. Eu tenho menos que 1 grama de proteína, um pouquinho mais que meio grama, em 100. Tá, mas um limão tem 100 gramas? Um limão inteiro pesa 100 gramas? Não, no caso do limão galego, pesa menos, tá? Então, a gente vai sempre ter que fazer regra de 3 para poder chegar na proporcionalidade. E aí, a gente tem os lipídios. A gente sabe que limão não é forte em gorduras, né? 0,1 em 100 gramas, né? E 7,3 de carboidrato também em 100 gramas. Se a gente fizer uma comparação aqui,
Olha aqui a laranja, vou escolher a laranja pera, que é o número aqui 214. Vou seguir aqui, ó, com a tabela no 214. Quando eu chego nos carboidratos, ela tem 8,9 de carboidratos em 100 gramas. No entanto, olha só que interessante, uma laranja, às vezes até passa de 100 gramas, tá? Então, olha aí a diferença de carboidratos surgindo para a gente aqui, para a gente já entender esse contexto. Vou fazer um cálculo para que fique mais claro para você, tá bom? Então, usei como exemplo aqui a banana nanica, e esses dados que estão aqui, mais à esquerda, né, de quem assiste, 100 gramas, eu copiei da tabela, tá? Então, aqui, ó, em 100 gramas de banana, eu vou ter 1,4 gramas de proteína, isso onde eu tirei da tabela, 0,1 de lipídios e 23,8 gramas de carboidrato. Lembra que a gente falou da laranja? Olha como em 100 gramas de banana tem bem mais carboidrato que uma laranja, né? É óbvio, a gente consegue perceber isso, porque tem mais fibra, tem mais água, né? Muito bom. E aí, como é que eu saberia quanto que isso daria de calorias? Muito simples. Vou pegar o 1,4 gramas de proteína e multiplicar por 4, o 0,1 de lipídios e multiplicar por 9, e o 23,8 de carboidratos multiplicar por 4. Deu todos esses números que estão aqui em amarelinho, 5,6, 0,9, 95,2, e aí eu somo tudo, dá 101,7 calorias em 100 gramas de banana. E aí você pode estar me perguntando, tá, mas eu não necessariamente como 100 gramas de banana, não é isso? É. Então, eu vou te ensinar a ordem de fazer isso, né, fazer essa proporção com a regra de 3, mas tem jeitos mais simples, quem é bom de matemática sabe, mas vamos lá, só para a gente entender o passo a passo da regra de 3. Como é que a gente montaria essa continha de regra de 3, tá? Então, para a gente entender exatamente, olha, uma banana tem, em média, 86 gramas. Eu preferi usar esse número quebrado justamente para que a gente pudesse fazer um cálculo mais complexo. Então, vamos entender lá, ó. Na tabela, me diz que em 100 gramas tem 1,4 de proteína, certo? No entanto, eu quero saber quanto é que tem de proteína quando eu comer uma banana, que vai dar 86 gramas. E é isso que eu não sei. Então, é o meu X, tá aqui, ó, no roxinho. Então, eu vou fazer 1,4 vezes 86. Lembra a regra de 3? A gente multiplica cruzado e depois divide aqui pelo 100. Então, 1,4 vezes o 86 vai dar 120,4, que dividido por 100 vai dar 1,2. Ou seja, quando eu como 86 gramas de banana, eu estou comendo 1,2 gramas de proteína e não 1,4. É aquela proporção de 100 gramas, que é o que está na tabela, por uma convenção, para que fique fácil estar tudo em 100 gramas, mas o alimento tem só 86, tá? Fiz a mesma regrinha de 3 com os lipídios, então multiplico o cruzado, o 0,1 pelas tais 86 gramas e divido por 100, deu 0,08, e o carboidrato, 23,8 vezes 86, dividir por 100, deu 20,46, tá? Lembrando que tá aqui, ó, o valor de 100 gramas aqui nesse quadro ao lado. Uma vez que eu sei quanto tem de proteínas, lipídios e carboidratos, eu apliquei o fator. Qual o fator mesmo? Proteínas multiplico por 4, lipídios por 9 e carboidratos também por 4. Então, 1,2 são 4,8 calorias nesta banana que vão vir das proteínas. 0,72 calorias, menos que uma caloria que vem dos lipídios. E 81,84, ou seja, quase que a totalidade do valor calórico que vem dos carboidratos. Tem um detalhe importante, somando tudo isso aqui, vai dar 87,36, ou seja, quando eu como uma banana nanica com aproximadamente 86 gramas, estou consumindo 87,36 calorias aproximadamente. E por que aproximadamente mesmo? Porque aqui eu só considerei 2 casas depois da vírgula. E caso você venha aqui, né, sabendo que 101,7 ao 100%, e já faça aqui a diferença de valor calórico, você vai ver que os arredondamentos podem dar, depois aqui do 87, um número diferente, tá? Você vai ver como é que isso acontece, mas é uma questão matemática. É significativo? Não, gente, porque a gente sempre vai arredondar esse número mesmo, tá? Então, fique tranquilo se o seu número der um pouquinho diferente, ok? Então, olha só, que interessante. Quando a gente olha para as 101, né, calorias lá de 100 gramas, né, e aqui o 87, se eu fizesse aqui o percentual, como eu disse, ó,
ao invés de eu calcular item por item, eu já tenho calculado em 100 gramas, eu quisesse fazer a regra de 3 direto para o valor calórico e não para cada um dos macronutrientes, eu faria 101 calorias em 100 gramas, em 86 gramas, eu não sei, é o meu X, multiplico o 101 pelo 86, divido por 100. No lugar de fazer, 36, como deu aqui, deu 46, mas tá tudo bem, porque aqui ou aqui vai dar aproximadamente 88, que no final vai virar 90 calorias, né? A gente dificilmente trabalha assim com tanta assim, diferenciação entre os números, porque é difícil da gente conseguir chegar a uma coisa tão específica, tá bom? Então, essa diferença entre o arredondamento aqui e ali é por conta das casas decimais de cada um dos itens, e porque aqui a gente só considerou 2 casas depois da vírgula para o cálculo, tudo bem? Então, o que eu sei? Quando eu como uma banana, eu como aproximadamente 88 calorias, se ela tiver as tais 86 gramas ou muito perto disso, ok? Como é que eu fiz na calculadora para ficar mais fácil, né? Então, a diferença entre 100 gramas e 86, né, é exatamente 14. Eu sei que tem, então, do todo da tabela, para a porção que eu estou comendo, uma diferença de 14%. E aí, nesse caso, eu posso ir lá também na minha calculadora e digitar 101,7, que era o valor de 100 gramas, menos 14%, também vai dar os mesmos 87,46, tá? Quem já manja bastante de regra de 3, tá bem suave aqui nessa parte. Agora, vamos pensar o seguinte, olha, nós fizemos uma receita onde eu utilizei uma banana com 86 gramas, um ovo inteiro com 60 gramas, tirando a casca, obviamente, e 2 colheres de sopa de aveia com 20 gramas, tá? Essa receita aqui, que a gente pode chamar que é uma panqueca matinal, por exemplo, como é que eu calcularia os valores? Fazendo as proporções, então, a banana a gente já fez anteriormente, a gente sabe que uma banana de 86 gramas vai ter 1,2 de proteína, 0,08 de lipídios e 20,46 de carboidrato. Agora, e o ovo? Eu olho lá na tabela, fiz as mesmas proporções e descobri que em 60 gramas, e não em 100 como está na tabela, ele vai ter aproximadamente 7,8 de proteína, 5,6 de lipídio e 0,96 de carboidrato. E a aveia, 2,78 de proteína, 1,7 de lipídio e 13,32 de carboidrato em 20 gramas. Lembrando que 20 gramas é bastante, tá? Então, o total, eu somo as proteínas da banana com a do ovo, com a da aveia, faço a mesma coisa, assim, em coluna, né? Somo, vai dar 11,78 vezes 4. Lembra do 4? É o fator que a gente aplica para as proteínas. Então, eu vou saber que nessa receita eu tenho 47,12 calorias que vem das proteínas da receita, juntando os 3 ingredientes. Nos lipídios, somei tudo, deu 7,44, aplico o fator que é 9, deu 66,96. E os carboidratos, somei também os carboidratos da banana, do ovo, da aveia, e deu 34,74 vezes 4, que é o fator dos carboidratos, 138. E aí, quando eu somo todos os itens, eu tenho o valor calórico total da receita, que é 253 calorias,04. Na prática, a gente vai considerar 250, 255, a gente sempre faz um arredondamento. Mas eu fiz assim, com os números quebradinhos, só para você entender a lógica destes fatores. Deu para entender? Vamos pensar agora num rótulo de alimentos? Então, vamos lá, Quando a gente pensa num rótulo, tá mais fácil. Por quê? Porque no rótulo, embora ele já traga, né, o valor de calorias, que é valor energético, é a mesma coisa que o valor total de calorias que aquele ingrediente tem, lembra sempre que é na porção, tá? Então, este rótulo aqui, ele é um rótulo de um produto que tem 1 litro, e aí eles estão avaliando a porção, que é um copo que tem 200 ml, tá? Então, dessa bebida láctea, né, que é quase um iogurte, você tem 9,5 gramas de carboidrato. Então, eu coloquei aqui 9,5 vezes 4. Proteínas, 6,2. E gorduras totais, que são os lipídios, 2,2, que a gente vai multiplicar por 9. Lembrando que o que a indústria fez neste rótulo? Ela colocou os mesmos critérios que nós colocamos. Ela somou todos os ingredientes da receita, viu quanto cada um tinha de carboidrato, de proteína, de gordura, soma e aparece aqui
no rótulo fracionado. O detalhe é que muitas vezes a embalagem tem 1 litro e ele está sempre se referindo à porção, que nesse caso é 200 ml. Então, nesse caso, se a gente somar aqui, vai dar 82,6. Se você somar os números certinhos, vai dar 82,6. Perceba que no rótulo já está com 83 calorias, que é o tal do arredondamento, porque lembra, não vai fazer tanta diferença assim para o seu cotidiano. Deu para entender? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Aproveita para se inscrever no nosso canal. Por aqui a gente vai ter sempre conteúdos de gastronomia funcional, culinária prática e muita, muita nutrição. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.